Boa noite. Vamos começar hoje a nossa oitava aula, lembrando do finalzinho da aula anterior e quando eu me referi, né, a eventos, né, do final do século XIX e início do século XX, quando a Inglaterra se tornou, né, até então a única grande potência mundial de dimensões mundiais, né, durante o século XIX, principalmente depois da segunda metade do século XIX. Então, nessa aula nós vamos discorrer sobre isso e vocês vão perceber o entrelaçamento entre as duas grandes instituições, as instituições econômicas e as instituições políticas, né? Ou seja, a estrutura econômica e a estrutura política, como elas se entrelaçam, né, para definir eventos, tá certo? De grande influência, né? Como os que ocorreram, tá certo? E eu já vinha falando no final do século XIX e no princípio do século XX, certo? Bom, de posse do conhecimento que vocês têm, que nós temos, sobre a teoria funcional estruturalista e a teoria dos sistemas, né? Na medida em que eu sei que, segundo a teoria funcional estruturalista, né, eu sei como eu devo estudar a origem e o desenvolvimento das instituições sociais, né, no sentido geral, tá certo? Perguntando sempre pelas funções de cada uma dessas instituições que formam uma sociedade, as instituições políticas, econômicas, religiosas, jurídicas, estéticas, etc., que formam uma sociedade, né? E sabendo que essas instituições se organizam as estruturas e refletem essas estruturas, as estruturas econômicas, as estruturas políticas, as estruturas religiosas, as estruturas jurídicas, as estruturas estéticas, né? Sabendo disso e sabendo também, de acordo com a teoria dos sistemas, como é que funciona a dinâmica, né, dessas instituições que configuram essas estruturas, tá certo? De acordo, que funcionam de acordo como sistemas vivos, né? Como se fossem sistemas vivos, ou seja, como se fossem organismos vivos que permanentemente procuram a sua sobrevivência e a sua permanência, né? De posse disso, tá certo? Eu posso agora olhar para as sociedades e analisá-las na perspectiva de um grande sistema, né? Cada uma delas um grande sistema vivo formado por subsistemas, né? Digamos, portanto, que uma sociedade é um sistema vivo, é um sistema complexo, é uma organização complexa, é um organismo vivo. E esse organismo vivo é formado por subsistemas, tal qual acontece com o corpo um corpo humano, né? O corpo de um ser vivo. Vamos tomar como exemplo o corpo humano. Você observa o corpo humano. O corpo humano é como se fosse um sistema complexo, um organismo vivo, um organismo complexo, certo? Que, por sua vez, se divide, como vocês sabem, né, em sistemas. Né? O sistema circulatório, o sistema músculo-esquelético, né, o sistema nervoso, né, que se divide em sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e sistema nervoso autônomo, certo? Ou seja, para dar um exemplo aqui, esses três subsistemas, né, o sistema circulatório, o sistema músculo-esquelético, o sistema nervoso, né, eles são subsistemas de um sistema maior, né, que é o sistema corpo humano, tá certo? Que forma o sistema corpo humano. Observem esse paralelo agora com o que eu vinha falando, né? Uma sociedade, né, em si é um sistema complexo, um organismo vivo, tá certo? É um sistema, portanto, que por sua vez é dividido em subsistemas que são as estruturas, a estrutura econômica, a estrutura política, a estrutura jurídica, a estrutura estética, certo? A estrutura religiosa, tá certo?
cada qual funcionando ao seu modo, né, no âmbito de cada uma dessas estruturas, com suas instituições próprias que organizam, né, essa estrutura e refletem essa estrutura, tá certo? Quer dizer, o funcionamento desses subsistemas, tá certo? De acordo com suas dinâmicas próprias, contribui para o funcionamento geral do sistema, ou seja, a estrutura econômica, a estrutura política, a estrutura jurídica, a estrutura estética, a estrutura religiosa, tá? Contribuem a partir do seu funcionamento para o funcionamento amplo, né, da estrutura maior, né, que é a sociedade, do sistema maior, que é a sociedade. Então, você tem uma estrutura ampla formada por subestruturas. Fazendo paralelo, você tem um sistema amplo, complexo, formado por subsistemas. São esses que eu falei aqui. Você tem o sistema sociedade formado por subsistemas, que são essas diversas estruturas, né, que são organizados por instituições sociais que refletem essas estruturas. Acho que isso está claro, certo? Qual é elas convergem para onde? Convergem para a sobrevivência da sociedade e a permanência ao longo do tempo, certo? Quer dizer, é isso que a teoria funcional estruturalista e a teoria dos sistemas nos permitem observar. Por que eu comecei mostrando isso para vocês? Para que, reportando ao final da aula passada, a gente compreenda o que é que significa a Inglaterra ter se tornado, né, naquele momento, a única potência de natureza global, de natureza mundial, certo? E aí, mais uma vez, certo? Eu enfatizo, né, a importância de que eu já venho batendo aqui nas últimas aulas, de que essas teorias elas são constituídas com base, né, naqueles espaços metodológicos, né, que vinculam essas teorias à realidade, ou seja, à história humana, à história da evolução humana, né, e às suas diversas sociedades que formam essa história humana, certo? Então, as sociedades, elas são como indivíduos, né? Elas competem, certo? Como indivíduos no âmbito de cada espécie e entre as espécies, né? E entre as espécies, ou seja, esses indivíduos no âmbito de suas espécies e entre as espécies competem por sobrevivência, competem por maximizar a sua sobrevivência, né? Que tem como consequência, né, mais uma vez, a sua permanência ao longo do tempo. Porque é isso que vai caracterizar o sucesso de cada indivíduo no âmbito da sua espécie e de cada espécie, né, competindo entre si. Ou seja, competem em busca de sobrevivência, de modo que elas possam permanecer ao longo do tempo e passar a sua herança genética para as gerações futuras, certo? Ou o seu patrimônio cultural para as gerações futuras, certo? O que vai garantir o sucesso. Nós podemos classificar como sucesso, né, dos indivíduos e das sociedades. Portanto, tendo isso em mente, quando você olha para a história das sociedades e das sociedades entre si, né, vocês vão perceber que eu posso transportar para essa análise, né, essas essas teorias e as suas conclusões, certo? A teoria funcional estruturalista, a teoria dos sistemas e as suas conclusões para o âmbito dessa história evolutiva das sociedades, certo? Ou seja, as sociedades como organismos que buscam por maximizar a sua sobrevivência e, naturalmente, competem entre si. Certo? Então, e isso é válido, eu adianto para vocês logo, desde o princípio dos primeiros grupos humanos, dos primeiros grupos caçadores-coletores, e isso foi, evidentemente, tendo continuidade, tá certo? Ao longo de toda a história humana, de toda a história da espécie sapiens, tá certo? Sempre os grupos humanos, desde os caçadores-coletores, competiram entre si, tá certo? Buscando maximizar as suas chances de sobrevivência como indivíduos e como sociedade, certo?
A partir disso, né, que eu vou adiantar duas grandes teorias que procuram explicar, né, agora no âmbito puramente da relação entre a estrutura política e a estrutura econômica, como se processou isso. Certo? Quer dizer, e quais as consequências disso? Tá certo? Então, a primeira delas é uma teoria que forma a chamada tradição realista, a tradição realista de análise política, né? De análise das estruturas políticas. Certo? E a segunda é a que forma uma tradição, nós chamaríamos idealista humanista da estrutura política, tá certo? Que tenta compreender e explicar, né, a evolução das sociedades a partir disso aí. A segunda tradição estruturalista, idealista, eu estou chamando aqui de uma teoria de natureza idealista humanista, ela parte do princípio de que os seres humanos buscam prioritariamente a integração cooperativa dos indivíduos na sociedade, né, a partir do aperfeiçoamento de suas instituições sociais no sentido genérico. Né? Lembre-se, instituições são as respostas coletivas, mais uma vez, as formas padronizadas de pensar, agir e sentir, criada por cada sociedade para sobreviver, certo? De acordo com o ambiente onde elas estão. Tá certo? Então, a teoria idealista humanitária, né, ela parte do princípio de que as instituições buscam prioritariamente cooperar e integrar os indivíduos em sociedade, procurando diminuir o máximo possível o teor de conflitos existentes na sociedade, ao procurar sempre o consenso que agregue o maior número de pessoas no entorno dessas instituições. Certo? Ela se fundamenta num holandês chamado Hugo Grotius. Tá certo? E é a partir dele, né, que essa teoria, né, idealista humanista, tá certo, vai fundar uma corrente válida até hoje, tá certo, na análise geopolítica das relações internacionais entre os Estados nacionais. Certo? Ela, por exemplo, está por trás do princípio, né, de busca da resolução de conflitos, né, que inspiraram organizações, né, multinacionais, como a Organização das Nações Unidas, a ONU, né, que está por trás de todos os organismos multilaterais que visam, seja, por exemplo, uma Organização Mundial do Comércio, seja o Fundo Monetário Internacional, tá certo? Tá certo? Ou seja, esses vários organismos multilaterais que visam reduzir o teor de conflito entre os Estados nacionais, certo? A partir da implementação da cooperação internacional entre os países, objetivando interesses comuns, o compartilhamento de interesses comuns, certo? E assim, reduzindo o possível teor conflitual, né, inerente às relações internacionais, certo? Ou seja, as relações entre os países, ou seja, né, os conflitos geopolíticos, né, o jogo geopolítico, tá certo? Muito bem. A primeira que eu falei, que é a teoria realista, certo? O princípio de análise realista das relações entre os Estados nacionais, entre os países, tá certo? Ela tem uma inspiração na teoria maquiavélica hobbesiana,
Nicolau Maquiavelli e Thomas Hobbes, né, que, diferentemente de Grotius, né, que funda a tradição idealista humanitária, né, esses dois, Maquiavel e Hobbes, tá certo? Eles têm uma visão diferente, porque eles não apostam tanto na ideia da cooperação entre os indivíduos numa sociedade e a integração das instituições no âmbito das sociedades, visando o bem comum. Não. Eles, daí o nome teoria realista, o princípio realista de análise, né, das relações internacionais dos países, certo? Dos Estados nacionais, tá certo? Eles olham os países tal qual, os Estados nacionais, tal qual eles olham os indivíduos, ou tal qual eles olham os indivíduos das outras espécies. Ou seja, os indivíduos prioritariamente são competitivos. E a busca de cooperação nada mais é, tanto a cooperação individual como a cooperação entre os Estados nacionais e os países, nada mais é do que uma estratégia de competição. Não é? E o teor conflitivo, certo? Ele existe, tá certo? E no máximo ele pode ser reduzido pela imposição da força de algum princípio de poder que momentaneamente seja o princípio hegemônico. Quando você olha para a natureza, esse princípio, né, hegemônico de uso da força, né, você vai encontrar na natureza, no âmbito das espécies animais, principalmente nos mamíferos superiores, a partir da imposição da força bruta, né, da liderança bruta. Eu gosto de dar um exemplo. Né? Você pega o caso de um bando de leões. Né? Então você tem ali, o macho alfa é o princípio da ordem. Né? Ele impõe a liderança ali no seu bando. E quando ele começa a envelhecer, um jovem macho o desafia por combate. Né? E se ele sair vencedor, o velho líder continua como exercendo o poder, né, naquele bando de leões. Mas, por outro lado, se ele perder, ele literalmente baixa a cabeça, coloca a cauda entre as pernas, né, vulgarmente diz, coloca o rabo entre as pernas, tá certo? Olha como isso é válido no cotidiano das pessoas, né? E abandona a sua posição de liderança. E o jovem macho, né, que o desafiou por combate, assume o comando daquele bando. Tá certo? Ele elimina as crias do velho leão para que as fêmeas entrem no ciclo reprodutivo, entrem no cio, né? E aí ele funde uma nova dinastia de leões, né, tendo ele como macho alfa. Isso acontece na natureza, né? Entre os grandes felinos, por exemplo. Né? Eu dei o exemplo dos leões. Muito bem. É a regra da força bruta, a extensão do poder pela força bruta. Certo? Ora, no nosso caso, tá certo? Isso também é válido, desde as tribos caçadoras-coletoras aos nossos primos homínidos, os neandertais, todo o gênero Homo que antecedeu, né, ao gênero Homo, no âmbito da família, né, dos homínidos, tá certo? Isso é válido, o princípio da força, o princípio do poder, organizando a sociedade, certo? Então, daí onde nasce a tradição realista que está presente em Hobbes e Maquiavel, porque eles olham a sociedade, os indivíduos na sociedade, e as sociedades entre si, agora como Estados nacionais, certo? Prioritariamente visando a competição, ou seja, eles são organismos competitivos, tá certo? A cooperação é uma estratégia de competição, tá certo? Que visa a imposição dos interesses daquele que é mais forte. Tá? Daquele que é mais forte. Observe que se partindo dessa compreensão, quando você olha para a ONU, a Organização das Nações Unidas, você pode dizer, olha, a Organização das Nações Unidas é um exemplo da teoria, é um exemplo de sucesso da teoria de Grotius. A
teoria idealista humanista, tá certo? Das relações internacionais. Por quê? Porque, afinal de contas, você tem ali, né, os estados nacionais do globo, do planeta, certo? Organizados em torno de uma grande organização multilateral, né, que visa a convergência de interesses e a resolução de conflitos. Porém, dentro da Organização das Nações Unidas, o que prevalece é a outra teoria, é o princípio teórico realista de Maquiavel e Hobbes. Por quê? Porque, apesar de toda a busca de convergência de interesses no âmbito da Organização das Nações Unidas, né, há um organismo máximo da ONU que chama o Conselho de Segurança, que tem poder de veto sobre tudo, o Conselho de Segurança. E o Conselho de Segurança é formado por quem? Pelos principais estados nacionais. Ou seja, e por que eles são principais? Porque eles detêm o poderio militar, tá certo? Do globo. E quem são? Os Estados Unidos, em primeiro lugar, tá certo? Depois a China, a Rússia, a França e a Inglaterra. Ou seja, esses 5 estados nacionais, na verdade, né, que comandam a Organização das Nações Unidas. Tá certo? Quer dizer, a ONU é exatamente a realização tanto do princípio rothschiano, de Roth, né, ou seja, da busca da cooperação internacional entre os Estados nacionais, tá certo? A partir de uma grande instituição, com suas várias dimensões, a Organização Mundial da Saúde, né, a Unesco, né, olhando para a educação e para as crianças, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, enfim, né, a FAO, preocupada com a agricultura, né, e a fome, né, ou seja, vários organismos, né, multilaterais, formados pelos vários estados nacionais, que buscam a convergência de interesses e a redução de conflitos. Porém, né, no âmbito dela, há a prevalência do princípio da força bruta, representado por quem? Pelo Conselho de Segurança formado por esses 5 estados nacionais, certo? Estados Unidos, China, Rússia, França e Inglaterra, tá certo? Que são exatamente o resultado, né, da configuração geopolítica do mundo que surgiu, que emergiu depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial. Nós falaremos, se não nessa aula, talvez na próxima. Certo? Muito bem. Então, em última instância, nós podemos dizer que o que vai prevalecer na análise das relações internacionais, ou seja, na análise geopolítica do mundo, certo? Ou seja, do jogo de interesses internacionais entre os Estados nacionais, né, que funcionam neste grande tabuleiro como organismos competitivos, né, que naturalmente buscam a maximização da sua sobrevivência e permanência ao longo do tempo, o que prevalece é o princípio realista de Maquiavel e Hobbes. Né? Por isso, mas por que prevalece o princípio realista? Isso é interessante. Bem, muito provavelmente, que lembre das aulas anteriores, porque a teoria, tanto hobbesiana como de Maquiavel, estão sustentadas na realidade, ou seja, elas não têm uma visão, como eu chamaria, romântica, né? Romântica das relações entre os indivíduos e as sociedades, certo? Eles têm uma visão realista. E essa visão realista, né, vai apontar para que os indivíduos são competidores naturais. Observe, isso aqui não há nenhuma crítica no sentido valorativo disso ser ruim ou bom. Não, é simplesmente a realidade, tá certo? Tal qual funciona no âmbito das outras espécies. Evidentemente que sabendo que é assim, que se vai buscar reduzir esse teor, né, conflitual que pode ser inerente à competição entre os indivíduos e os estados nacionais. Mas isso é assim. Aí vem a questão, por que é assim? Por que é assim? Por que o princípio realista, ou a teoria realista das relações internacionais, é tão
vigoroso, né? Ou seja, tem um poder explicativo, certo? Isso é importante, ou seja, e lembra que eu falei, né? O que é que dá consistência, o que é que dá vitalidade, o que é que dá substância a uma teoria, né? É a sua capacidade de explicar os fenômenos, né, que ela enfoca. No caso, né, a teoria realista de Hobbes e Maquiavel, né, os estudos entre as relações entre os indivíduos e os estados nacionais, ou seja, os estudos das relações de poder. Tá? O que é o poder? Aí vem a grande definição, que eu acho que vocês estudaram isso no ensino médio, e um sociólogo alemão chamado Max Weber, né, que é um dos grandes responsáveis pela criação da sociologia, ali no final do século XIX e início do século XX. Weber tem um conceito de poder, né, que é interessante, a capacidade que o indivíduo ou um grupo, né, tem de impor a sua vontade, ou seja, os seus interesses, sobre um outro indivíduo ou sobre um outro grupo, certo? Sendo essa capacidade legítima ou não. Quando os indivíduos aceitam, né, essa imposição de poder, certo? Você está diante do exercício de um poder legítimo, ou seja, as pessoas, certo, que sofrem o exercício do poder de um indivíduo ou de um grupo, né, aceitam isso legitimamente porque aceitam, né, concordam, tá certo? Que é válido, né, que é legítimo, tá certo? Aquele exercício de poder. Por exemplo, né, num Estado democrático, né, os indivíduos se organizam em partidos políticos, elegem prefeitos, governadores, presidentes da República, e o exercício do poder é feito por esses indivíduos, juntamente com o poder legislativo, né, Câmara de Vereadores, Assembleias Estaduais, o Parlamento, né, e a estrutura judiciária. Né, quer dizer, isso tudo, evidentemente, orientado por uma Constituição, né, que é a lei maior, a Carta Magna de um país, que consta as leis, né, que orientam, que normatizam a vida daquele país, daquela sociedade, tá certo? Muito bem, mas isso é legítimo, quer dizer, os indivíduos, tá certo? Elegem aquelas pessoas, tá certo? Muito bem, então, o exercício de poder aí é um exercício de poder legítimo, certo? Agora, quando o exercício desse poder não é exercido legitimamente, mas é exercido pela força bruta, certo? No mundo como nós vivemos, aí você está diante, né, de um exercício ilegal. Geralmente são as ditaduras, né, quando o Estado foi usurpado por um grupo de indivíduos, né, que elege um ditador ou um partido que exerce, né, de maneira violenta, né, o poder naquela sociedade, de maneira que as pessoas não aceitam aquilo passivamente, as pessoas resistem, tá certo? Resistem porque aquelas pessoas não foram eleitas para aquela finalidade ali, né? Isso ocorre geralmente nos países democráticos, tá certo? No caso das monarquias hoje, né, praticamente não existe, mas se você pegar na Idade Média, né, você tinha um monarca, né, tinha o direito divino dos reis, né, ou seja, uma dinastia, uma família dinástica, tá certo? Como a dinastia carolíngia, né, fundada por Carlos Magno, tá certo? Carlos Martel, depois Carlos Magno, enfim, né? Que você tem uma sucessão de reis, né, naquela família, que são, em termos teóricos, ungidos por Deus, né, para exercer o poder, né, naquela sociedade, no caso na França, né, medieval, isso vai ter uma penetração muito grande, vai entrar ainda na França, né, mesmo depois do final da Idade Média, né, entrando no período moderno, até a Revolução Francesa. Né, por isso que você tem aquela sucessão de Luíses, né, Luís XIV, né, Luís XIII, Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, enfim, né, quer dizer, uma dinastia ali no caso da França, né, que tem raízes centenárias, que era a dinastia daquela ali. Né? Então, ali, o exercício, mesmo que fosse um exercício do poder por um monarca absoluto, ele era uma monarquia absoluta, era legítimo, as pessoas aceitavam, porque a justificativa era de que aquela família foi abençoada por Deus para serem os monarcas, né? Para serem os reis, reinarem sobre aquela sociedade. Quando um rei daquele, por acaso, fosse derrubado por um rei de um outro estado,
tá certo? Aí você poderia, que conseguisse derrubar aquela dinastia e exercesse o poder ali, aí você estava diante de uma usurpação, né, do trono, né, por uma força estranha, por uma força alienígena, que derrubou a dinastia legítima, tá certo? E passou a exercer o poder de uma maneira despótica, certo? Então, só para mostrar para vocês, né, que o que está por trás dessa tese, não é, realista, não é, de exercício de poder, que é um exercício de poder, tá certo? Entre os indivíduos e entre os estados nacionais, né? A partir daquela formulação, né, de Weber, né, sobre o conceito de poder, né, que foi isso que eu defini aqui para vocês. Tá certo? Muito bem. Aplique isso agora, né, para as relações entre os estados, né, de acordo com o princípio realista. Ora, os estados nacionais competem tal qual os indivíduos, certo? E a história humana e a história das sociedades humanas ela vai ser explicada dessa maneira, né? A partir, né, do jogo político entre os estados nacionais desde sempre. E aí, mais uma vez, vamos utilizar a história como laboratório, certo? Para a sociologia que eu trabalho, né? A ciência política que eu trabalho, né? E você, tendo como pano de fundo a biologia evolutiva, né, e a neurociência. Então, observe. Olha a história humana. Lembra como eu falei de Alexandre da Macedônia? Né? Por que eu vou começar com Alexandre da Macedônia? Porque foi o primeiro. Né? Olha lá, ele é filho de Filipe da Macedônia, né? Da Magna Grécia. Né? Ele, jovem, chega ao poder, chega ao trono da Macedônia, depois da morte de Filipe, seu pai. Ele conquista, né, as principais cidades-estados gregas, Atenas e Esparta, Corinto, enfim. Né? Ele sai da Macedônia, que era considerada uma região pobre da Grécia, e vai expandir para o oeste, perdão, para o leste, ou seja, para o oriente, né? Criando o primeiro movimento de globalização. Começa lá com Alexandre, tá certo? A tradição helênica, a tradição grega, né? A cultura grega, a estética grega, as organizações políticas gregas, tá certo? Para o leste, conquistando através da guerra, portanto, através da força, tá certo? Todos os estados que iam aparecendo pela frente, até conquistar o seu grande opositor na época, né? Nós estamos falando aí de 3 séculos antes de Cristo, 3, 4 séculos antes de Cristo. Alexandre vive ali por 360 e pouco por ali, né? Antes de Cristo, né? Até conquistar o grande estado rival, né, do mundo grego na época, que era a Pérsia, hoje é o Irã. Certo? Isso está retratado no filme Alexandre, um bom filme, apesar do ator ser ruim, mas um bom filme chamado Alexandre. Né? Você vai ver lá essa conquista, apesar de, claro, ter umas pitadas de romance, de hollywoodianas, né? Mas o que importa é que, com o conhecimento que você tem adquirindo aqui comigo, história, se você aprofundar um pouco, você vai ver ali que dá para compreender bem o movimento que Alexandre faz, né, para o leste, conquistando todas aquelas, a chegar até a Pérsia, chegando até a Índia, né, criando um movimento chamado helenismo, que na verdade foi a primeira grande onda de globalização, porque ele impôs a cultura grega, a tradição grega até Pérsia. Depois de Alexandre vem o Império Romano, a mesma coisa, através da força. Alexandre, através da força das chamadas falanges macedônicas, né, que é a organização militar típica da Macedônia, e o Império Romano através das suas legiões. Quer dizer, eles foram ampliando também. Lá o Império Romano aí sai conquistando ali. E o Império Romano, mais que Alexandre, ele expande para o oeste, ele chega à Inglaterra, né, a Britânia, a Grã-Bretanha, certo? E expande tanto para o oeste como para o leste, tá certo? De acordo com a expansão do Império Romano, toda a nossa vida, no mundo ocidental, se deve a essa expansão do Império Romano. Por isso que ele é muito mais profundo do que o primeiro movimento de Alexandre. Certo?
o Império Romano, porque se não fosse a expansão do Império Romano, toda a saga cristã não teria sido escrita como foi escrita, porque, evidentemente, o cristianismo se expandiu pelo mundo graças a quem? Graças ao Império Romano. Não é à toa que a Igreja Católica chama-se Igreja Católica Apostólica Romana, porque, apesar de ter nascido ali Cristo, toda a saga da vida de Cristo, né, começa ali, né, no Oriente Próximo, né, na Judéia, né, romana, tá certo? Então, províncias romanas, a província da Judéia, tá certo? Mas o cristianismo se expande pelo mundo a partir, né, da força de Paulo de Tarso, né, que vai pregando para os gentios, aí, o apóstolo dos gentios, né, ou seja, aqueles que não eram judeus, né, professavam a fé judaica, e que foram convertidos ao cristianismo. Né? E não é à toa que o centro da Igreja Católica é Roma. Daí o nome Igreja Católica, né? Católica quer dizer universal, apostólica, pregadora, romana, de Roma. Tá? Então você vê aí o segundo grande movimento de globalização. Depois do Império Romano, né, vem Portugal e Espanha, as grandes navegações, né, saindo ali da Europa, né, da Península Ibérica, e também se expandindo, indo muito mais a oeste do que foi o Império Romano, atravessando, né, o Atlântico e chegando nas Américas, pelo oeste e para o Oriente, com Portugal chegando até a China, tá certo? As Filipinas, a China, etc. Né? Então, para você ver, passa pela Índia e vai até a China. Olha a expansão cada vez maior, né, do mundo ocidental, sempre a partir ali do mundo ocidental. Por quais razões? Isso aí não vem o caso, que aí seria uma disciplina de história profunda, que não é o nosso interesse aqui, né? Não é o nosso foco aqui. Eu estou querendo mostrar isso para você ver sempre a ação de potências, estados nacionais. O Estado de Alexandre, a monarquia absoluta de Alexandre, depois o Império Romano, Roma, certo? Depois Portugal e Espanha, certo? As duas grandes potências do mundo, naquele momento ali, né, no finalzinho do século XV e durante o século XVI, né? O século XV, 1401 a 1500, século XVI, 1501 a 1600, e depois, né, a Inglaterra, né, com as revoluções industriais. Aí você tem uma potência global, a primeira grande superpotência global. Ou seja, você vem crescendo desde Alexandre, né? A força do Estado alexandrino, vamos dizer assim, foi muito efêmera, porque era praticamente se esvaiu com a morte dele. Ele morre rápido, vida de guerreiro nato, 30 e poucos anos, 33, 35 anos, mais ou menos ali, ele falece, provavelmente de malária, o outro chama de envenenamento, mas não vem o caso. Tá? Mas depois vem o Império Romano, que já vai durar uma enormidade. Certo? O Império Romano do Ocidente, minimamente ali 5 séculos, né? Formalmente 476 com a invasão das tribos bárbaras, chamadas, né, de bárbaros, mas em Constantinopla, né, a influência do Império Romano, né, grego, vai durar mais 1000 anos, até o final da Idade Média. Então você tem aí olha, a influência de Roma, do Império Romano. E a Inglaterra, certo? Ali já no século XIX, com as revoluções industriais. Né? Agora, como é que você vai explicar isso a partir da teoria realista? Bem, observe, os interesses de cada potência dessa aí, cada estado desse aí, não é maiúsculo, né? Estado desse aí, né? Impondo seus interesses a outros estados nacionais. Né? Então você pode imaginar que o Estado representado por Alexandre, o Estado representado pelo Império Romano, o Estado representado pela Inglaterra, né? Anteriormente Portugal e Espanha, né? A partir dos seus personagens, né? Alexandre se centra-se só nele mesmo, né? O Império Romano não, aí você já tem uma sucessão de imperadores, grandes imperadores como César, inicialmente, né? Que não chega a ser imperador, mas é considerado um imperador. Depois o grande imperador Otaviano, né? Sobrinho neto de César,
E depois personagens espetaculares, como Marco Aurélio, como Adriano, né, que vão levar Roma ao apogeu, né, da civilização do mundo antigo. Depois Portugal e Espanha, através de seus grandes navegadores, né, tanto portugueses como espanhóis. E finalmente a Inglaterra, através da Marinha Britânica. A Marinha Britânica é a representação do Estado Imperial Britânico. Muito bem. Como é que se explica isso? Olha, o exercício da força. O exercício da força. Né? Da força militar. Tá certo? Mas não só da força militar. Aí é que é interessante. Ao lado da força militar vai o que eu chamaria a força civilizatória. A força civilizatória. Isso vai ser expresso, né, esse princípio realista das relações entre os indivíduos e os Estados nacionais, vai ser expresso por uma teoria, princípios esses que começam com Hobbes e Maquiavel, Thomas Hobbes e Nicolau Maquiavel, um inglês e outro italiano, vai ser expresso por uma teoria chamada teoria da potência estabilizadora hegemônica. Teoria da potência estabilizadora hegemônica. O que significa dizer? Significa dizer que em toda época histórica, em toda época, todo período histórico, existiu um Estado-nação. Né? Então não existia o conceito de Estado nacional na época. Eu estou aqui usando apenas para facilitar a compreensão de vocês. Na verdade, a ideia de Estados nacionais conceitualmente como Estados nacionais, é uma invenção do período moderno. Certo? Que basicamente começa ali no século XVII. Né? Século XVII, né? Quando se delimitam, né, fronteiras muito claras, que são mais ou menos parecidas com as fronteiras nacionais que nós temos hoje. Né? Mas quando eu falo Estados nacionais aqui no passado, é só para facilitar a compreensão. Né? Na verdade, eram impérios, tá certo? Mas para facilitar, em termos didáticos, né, a compreensão de vocês, estou falando aqui de Estados nacionais. Na verdade, é o Império de Alexandre, o Império Romano, né? Se expande sobre os outros. Né? Então, a potência, eram potências estabilizadoras hegemônicas. Então, vamos lá, qual é a definição disso aí? Em cada período histórico, sempre existiu, né, uma potência, um Estado, né, ou um império, ou um Estado-nação, que impôs, né, a sua estabilidade política, a estabilidade econômica, a estabilidade civilizatória, certo? Em termos de religião, em termos de estética, certo? Em termos de instituições jurídicas, tá certo? Numa determinada região, certo? Que estivesse sob a sua influência. Sob a sua influência. Não é à toa, por exemplo, que a expansão de Alexandre vai levar junto consigo o helenismo, né, chamada helenização, as tradições helênicas, né, ou seja, as tradições gregas. E sucessivamente o Império Romano, quando se expande, vai levar junto consigo toda a sua tradição civilizatória, se expande através de quê? Através das suas legiões, combatendo, guerreando os outros reinos, as outras monarquias, tribos bárbaras, enfim. Né? Mas vai impondo a sua tradição civilizatória, as suas instituições arquitetônicas, estéticas, portanto, as instituições jurídicas, né? Em termos de, as suas instituições religiosas, em termos religiosos, eles eram politeístas, portanto, não impunham uma fé única, né? Eles aceitavam, pelo contrário, as tradições religiosas de cada povo que eles conquistavam, né? Depois Portugal e Espanha. Aí já é diferente. Portugal e Espanha tem uma situação diferente porque elas já levam junto com a conquista, né, feita pelas suas caravelas, galeões e naus, né, já levam consigo além da tradição civilizatória, um projeto religioso de catequese, que é o projeto católico, né? Ou seja, a disseminação da fé católica pelo mundo, que foi perpetrado inicialmente por Portugal e Espanha, né? E junto com a conquista de colônias fornecedoras de matérias-primas, né? Dentre as quais o Brasil, para Portugal, os países da América Andina, né, para a Espanha, e outros
né, pelo Oriente, né, nas Filipinas, né, onde hoje é os Estados Unidos, ali, o México, né, enfim, na África, certo? Vai junto ali, a diferença é que vai junto o projeto católico de civilização, né, uma visão de mundo religiosa. Certo? Aí a grande novidade em relação a Alexandre, em relação ao Império Romano, né? Agora você tem aí um projeto de visão de mundo religioso, né? O catolicismo faz parte desse projeto expansionista de Portugal e Espanha. E depois a Inglaterra, né? Que praticamente unifica o globo, ou seja, o processo desencadeado pela Inglaterra praticamente unifica o globo, transformando o globo em um grande mercado, que ao mesmo tempo é fornecedor de matérias-primas, mas também é fornecedor, certo, de consumidores para os produtos manufaturados, industriais, feitos nos países que tinham feito a Revolução Industrial originariamente. Né? Então, veja que todos esses processos políticos de expansão, esses processos civilizatórios de expansão, foram feitos a partir da instituição militar originariamente. Mas, ao mesmo tempo, vai junto, né, um projeto civilizatório, certo? Inclusive religioso, como aconteceu a partir da expansão portuguesa e espanhola, expandindo o projeto católico, né? A visão católica de mundo. Muito bem, isso vai ser teorizado na teoria da potência estabilizadora germânica, dizendo o seguinte: ora, cada uma dessas potências aí, que na sua época foi responsável pela estabilidade econômica, política, estética, religiosa das regiões sobre as quais eles exerceram influência, exerceram o seu domínio, certo? O seu domínio. Isso ocorre porque a teoria vai mostrar que cada potência dessa aí tinha três características muito bem definidas. A primeira delas, poderio militar, evidentemente, porque foi a partir desse poderio militar que essas potências, esses estados, impérios, depois estados nacionais, puderam se expandir, né, e conquistar as regiões que conquistaram, né, até chegar à Inglaterra, que praticamente conquista o mundo todo. Então, o poderio militar, a posse do poderio militar, é a primeira grande característica para definir uma potência estabilizadora hegemônica. A segunda característica, né, é a posse de recursos financeiros capazes de financiar essa expansão, ou seja, o domínio do capital. Ou seja, Alexandre tinha, o Império Romano tinha, né, Portugal e Espanha tinham, tá certo? E a Inglaterra tinha. Finalmente, a terceira característica, né, é o domínio da ciência e tecnologia da época, de cada época, ou seja, a posse dos recursos científicos e tecnológicos, certo? Que permitiam essa expansão militar, essa aventura militar sobre o mundo. Aí, mais uma vez, as inovações tecnológicas que permitiram a falange macedônica se expandir pelo mundo, certo? Fazendo um misto entre cavalaria, o uso da cavalaria pesada e as falanges de infantaria. Né? O Império Romano tinha, sobejamente, ou seja, sobrando, né? A posse do domínio, né, ciência e tecnológica, além de terem criado uma arquitetura fenomenal, né, no mundo antigo, eles desenvolvem uma tecnologia militar que aplicada às legiões romanas, né, que são os exércitos legionários romanos. Eles chegaram a ter em torno de 33 a 35 legiões romanas ativas, espalhadas, né, ali pela Europa e pelo norte da África e no Oriente, próximo Oriente, totalmente próximo ao Oriente Médio, né, em torno de 33 a 35 legiões ativas, cada qual daquelas legiões com 5 mil a 7 mil legionários, certo?
Depois Portugal e Espanha, com a grande tecnologia de navegação, que permitiu, né, eles dominarem povos que, quando eles chegavam, eram em termos de números infinitamente maiores em termos de população, certo? Sobre, né, mesmo assim eles conseguiram impor, né, o seu poderio. E, finalmente, a Inglaterra, com o resultado das inovações científicas e tecnológicas possibilitadas pela Revolução Industrial. Ou seja, a posse dessas três características vai definir uma potência estabilizadora. Certo? Ou seja, por que é estabilizadora? Porque evita o conflito naquela região onde ela domina, né? Na medida em que ela exerce a sua força, porque ela tem o domínio militar, ela tem o dinheiro, os recursos financeiros e tem, né, o domínio científico e tecnológico. Esse exercício de poder, porém, não é feito apenas a partir da força bruta. É uma outra característica importante, né, da teoria da potência estabilizadora hegemônica, porque ninguém consegue impor o seu domínio se esse domínio não for legitimado, ou seja, se as pessoas não aceitarem esse domínio, se as pessoas não forem convencidas, né, a aceitar esse domínio de maneira legítima. Tá certo? É a mesma coisa, você tem em casa, né, os pais. Se os pais lhe espancam, se os pais lhe batem, se os pais não provêem suas necessidades alimentares, muito dificilmente você vai aceitar, né, o indivíduo vai aceitar naturalmente o exercício do poder natural dos pais sobre os filhos. Os filhos tendem a resistir, ou evidentemente sofrendo muito, mas tendem a gerar conflitos e resistência. Por outro lado, se você tem pais amorosos que lhe fornecem os alimentos necessários, que lhe oferecem carinho, cuidado, proteção, naturalmente vocês aceitam legitimamente o exercício do poder natural dos pais sobre os filhos. Observe agora as relações internacionais entre os Estados nacionais. O que fez Alexandre, com a tolerância enorme em relação aos outros povos que eles conquistaram, o que fez o Império Romano, também extremamente tolerante, certo? Levando a sua civilização. Aqueles povos foram dominados, sim, foram, mas muitos daqueles povos foram, não é, convencidos, não é, a aceitar o poder, né, romano, tanto que adotaram as tradições romanas, as instituições jurídicas, as instituições religiosas, politeístas, aceitaram com muita facilidade os deuses romanos, né, e a tradição romana, a tradição arquitetônica romana, por exemplo. Né, então, por isso que você tem um legado de obras de arquitetura romana espalhadas pelo norte da África, espalhadas pelo Oriente Próximo, Oriente Médio, certo? Pela Europa, então, não se fala. Na Inglaterra, as muralhas de Adriano ainda estão lá, né, ali do norte da África, ali, perdão, do norte da Inglaterra. Então, para você ver, né, a influência, né, do Império Romano. Portugal e Espanha também, né, levando o cristianismo, não precisa nem dizer, né, é o resultado da expansão de Portugal e Espanha, que as pessoas são cristãs, ou católicas, ou evangélicas. E aí, não é? A tradição que nós temos. Por que nós falamos português aqui no Brasil? Em razão do Império Romano lá na Lusitânia, a província conquistada pelo Império Romano, que chamava Lusitânia, tá certo? Lá em Lusos. Né? E o português é um resultado da mistura, né, das línguas celtas, né, lusitanas, né, que existiam ali, com o latim, né, latim castrense, que é o latim falado pelos soldados, né, o chamado latim impuro, né, castrense, porque é militar, né, e ali se formou o português, e é o português que nós falamos. Portanto, né, nós falamos e pensamos em português graças, né, olha lá o mundo antigo aqui presente entre nós, tá certo? E da maneira e a crença, né, da maioria de todos nós, não só aqui no Brasil, mas boa parte do mundo, tá certo? Portanto, e a nossa forma de viver, olha a Inglaterra agora, né? Ou seja, a expansão, né, tecnológica permitida pela Revolução Industrial, o conforto que nós temos, resultante da Revolução Industrial, levado adiante pela Inglaterra, né, unificando o mundo num grande mercado global, portanto, você tem primeira, segunda, terceira, quarta, né, onda de globalização, representado aí pela Inglaterra, pela expansão inglesa, criando este grande mercado global. Né? Então, o exercício nesse caso, você tem o quê? Uma aceitação desse exercício do poder
Muito natural, porque você assimila, os povos que foram conquistados acabaram por assimilar naturalmente as instituições desses povos conquistadores. Muito bem. A teoria da potência estabilizadora hegemônica vai se dividir, portanto, em duas. Né? Quando no exercício do poder hard, né, o poder pesado, o poder bruto, que é o poder militar, certo? Que vai ser temperado, ou seja, ao seu lado, né, o que vai temperar o exercício desse poder hard power, é o poder militar, o poder bruto, o poder da força bruta, certo? É a partir desse poder que esses povos conquistaram outros, Xandre, Império Romano, Portugal, Espanha, Inglaterra, certo? Haja vista o caso da Inglaterra com a China, né? A China resistiu e acabou recebendo a força bruta inglesa no século XIX, sendo obrigada a abrir os portos para a comercialização inglesa, né? Os portos chineses para a comercialização inglesa no século XIX. Tá certo? Então, ao lado desse hard power, há o soft power. Certo? O soft power. Qual é o soft power? É o exercício do poder suave. Mas como é esse exercício do poder? É a penetração da civilização, do projeto civilizatório. Ou seja, ao lado da força militar bruta, vai o soft power, ou seja, as instituições próprias do país conquistador, né, que vão ser assimiladas pelos povos que foram conquistados. Né? Então, olhe, por exemplo, no nosso caso, a partir da Inglaterra, porque eu não quero dar o segundo passo, que é falar dos Estados Unidos, que vai ser o objeto das próximas aulas. Mas pegue os Estados Unidos. Os Estados Unidos, quem são os Estados Unidos? Os Estados Unidos são a Inglaterra nas Américas, né? Vocês sabem que o resultado dos Estados Unidos, quem são hoje, são o resultado da expansão inglesa, das conquistas inglesas ali ao longo do século XVII, principalmente ao longo do século XVII, né, fundando as colônias, né, ingleses, que depois se tornaram os Estados Unidos da América. Né? Então, os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, é como se tivesse recebido o bastão, como se numa corrida de revezamento, é como se os Estados Unidos tivessem recebido o bastão anglo-saxônico, né, dos ingleses, e hoje são a potência hegemônica do mundo, né, a potência estabilizadora hegemônica do mundo. Basta você ver, olha, qual é a moeda internacional em vigor? O dólar. Como no século XIX e nas primeiras décadas do século XX, foi a libra esterlina inglesa. Né? Então você tem uma passagem da libra esterlina, que era a moeda oficial da Inglaterra, ainda continua sendo, para o dólar, né, americano. Para você ver. Né? O poder militar migra da força, né, da marinha inglesa e permanece com os Estados Unidos com uma superpotência militar. Basta você olhar o orçamento militar dos Estados Unidos. Se você juntar o orçamento militar dos 4 países, né, você pegar os 5 países em termos de orçamento militar, só o orçamento militar dos Estados Unidos, se você somar o orçamento militar da Rússia, da China, da Inglaterra, da França, tá certo? O orçamento militar americano supera de todos os 4 e ainda deixa um bom espaço de diferença. Então, para você ver. Só que ao lado desse poder militar, né, tanto da Inglaterra depois dos Estados Unidos, vai a força civilizatória, a força religiosa, o cristianismo católico e o cristianismo evangélico, certo? Vai o cinema, né, vai a música, né, vai a moda. Né? Quer dizer, essa influência das instituições da potência hegemônica sobre os demais países que recebem a sua influência, tá certo? É aceito naturalmente. Esse exercício do poder por parte da potência hegemônica é o que nós chamamos de soft power. Eu gosto de traduzir isso em termos muito práticos. Olha, como no mundo, se você pegar o mundo romano, todo mundo queria ser. Pegue Alexandre, todo mundo queria ser grego, queria ser cidadão grego. Né? Paulo, por exemplo, era um cidadão grego, né? Paulo de Tarso. Roma, todo mundo queria ser cidadão romano. Assista um filme chamado Ben-Hur. Tem o filme clássico com Charlton Heston, e tem esse outro filme que eu não sei qual é o ator, eu conheço mais os atores antigos, uma refilmagem Ben-Hur, que é muito fraquinha em relação à primeira, Ben-Hur. Mas assista, como a importância não está aqui presente você ser um cidadão romano.
Depois você vem o caso de Portugal e Espanha, nem tanto, né? Mas pega a Inglaterra e pega os Estados Unidos. Todo mundo queria fugir para onde? Para a Inglaterra e para os Estados Unidos. Todo mundo quer ser americano, quer receber a influência americana, quer ser cidadão americano. Por isso que as pessoas correm para lá. Tá certo? Mas se você perguntar, mas tem a China agora que está procurando rivalizar com os Estados Unidos. Pergunta quem é que quer ser chinês. Pergunta quem é que quer ser chinês. Quais são as tradições chinesas que se espalham pelo mundo? Eles têm um poderio militar forte, eles têm um poderio econômico forte, mas eles não têm soft power. Ninguém quer ser chinês. Qual é a tradição chinesa que se espalha pelo mundo? Em termos de estética? Nenhuma, praticamente. Então eles podem ter até o hard power, mas não tem soft power. O soft power é esse poder de consentimento, de aceitação dos outros povos em relação às instituições, né, do povo dominante. Mas isso é algo para lastimar? Não. Por quê? Porque o mundo sempre foi assim. Né? E evoluiu sempre assim. Ou seja, você tem aí o princípio do reconhecimento da realidade. Sem nenhuma utopia, sem nenhuma imaginação que isso está tudo errado. Não, simplesmente o mundo foi evoluindo ao longo do tempo dessa maneira. Mudando para permanecer como ele é. Isso é um princípio conservador fundamental de compreensão da existência, tanto dos indivíduos como das sociedades. Por hoje está bom. Obrigado.